prazer que eu participo desse evento do Corecon, e o tema que me foi solicitado foi falar um pouco sobre a Amazônia do futuro e o futuro na Amazônia. Um título bem provocativo, e eu vou iniciar fazendo uma fala sobre aquilo que, a meu ver, foram as discussões da COP26 em Glasgow, que tem mais relevância para a Amazônia do futuro e o futuro da Amazônia. Eu tive a oportunidade de participar durante a segunda semana, o evento da COP de 2 semanas, e escrevi, inclusive, um artigo no El País, resumindo aquilo que penso, de forma que quem quiser aprofundar nessa minha análise da COP, El País, Virgílio Viana, está disponível. Também no meu LinkedIn, está publicado lá também. Mas o resumo que eu faço é que a COP representa, na verdade, um evento dividido em 2 partes. Primeiro, a primeira parte, digamos assim, é a COP dos diplomatas e dos representantes dos países, por isso que ela chama COP, é a Conferência das Partes. E as partes são os países signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E essas partes, portanto, negociam as várias regulamentações dessas agendas, relacionadas ao tema da COP. Então, nós temos nesse evento oficial uma série de documentos, e a COP de Glasgow produziu muitos documentos, estão todos disponíveis na página da ONU, então quem quiser também aprofundar mais nisso. Mas o resumo que eu faço é que esses eventos de negociação diplomática avançaram muito, avançaram em especial naquilo que é o artigo 6, que trata do mercado de carbono, e, finalmente, eu diria que nós temos um arcabouço legal, institucional, apropriado para o tema do carbono na esfera internacional. Esse é um tema que eu acompanho desde 2005, na COP de Montreal, e havia uma grande expectativa que em 2009 isso fosse ser concluído na COP de Copenhague, não foi. E agora, essa agenda que foi bastante avançada na COP de Paris em 2015, chega no momento que nós demos uma série de passos relevantes no que diz respeito a essa temática do carbono. Do outro lado da rua, por assim dizer, de maneira metafórica, nós temos nas COPs o que eu chamo de Congresso Internacional do Desenvolvimento Sustentável e Mudanças Climáticas, onde centenas de eventos mostram os avanços das empresas, os avanços da sociedade civil, dos governos subnacionais, e aí entendemos por subnacional os estados, os municípios, e muitas conversas e parcerias que são forjadas nos corredores, nos cafés, etc. Então, esse congresso informal, esse é o nome informal, ele é extremamente rico. E a manchete que eu trago de Glasgow é que o mundo privado, especialmente as grandes empresas, finalmente acordaram para a emergência climática. E a razão dessa mudança de posicionamento é porque as sociedades se deram conta que isso é uma emergência. Foi divulgada uma pesquisa da Edelman Barometer, que vale também dar uma pesquisada, está na internet, que mostra o perfil do tema climático em 14 países. E a manchete é que
todas as sociedades desses 14 países, onde estão Brasil, Estados Unidos, Rússia, China, os principais países europeus, a Alemanha e Reino Unido, etc., a população toda está muito preocupada. Eu tive a oportunidade de, a caminho de Glasgow, passar pela Alemanha e visitar aquele vale que teve uma mega inundação, recorde de todos os tempos, com 200 mortos na Alemanha, que é um caso muito histórico esse. E eventos extremos desse tipo estão ficando cada vez mais frequentes, eles são cientificamente associados às mudanças climáticas, não o evento em si, mas sim a frequência de eventos extremos, né? É a previsão do painel científico sobre mudanças climáticas, do IPCC. A frequência está aumentando. Aí, com base nisso, o setor privado deu a largada. Né? Deu a largada, e eu acho que agora a gente tem um engajamento muito, muito relevante. Todas as principais empresas do mundo estão estabelecendo metas para se tornarem carboneutras, ou seja, que as suas emissões sejam compensadas de alguma forma, e aí entra a equação do mercado de carbono. E além disso, além da compensação, a redução das suas próprias emissões. Significa trocar equipamentos, né, caldeiras, trocar sistemas de produção como um todo, alterar padrões de viagens, já que as viagens são fontes de emissão de carbono. Então, as empresas todas estão se mobilizando para isso. E no Amazonas, que tem aí uma interface muito grande com a economia do polo industrial de Manaus, que é a principal economia do estado, ela seguramente fará cada vez mais parte da agenda dessas grandes empresas, que, além da agenda do clima, estão muito conectadas com a agenda ESG, né, que essas 3 siglas pegaram no mundo empresarial, que é E de Environment, meio ambiente, S de social e G de governança e gestão. Então, a manchete dessa segunda parte de Glasgow, da COP, é do mundo privado, da sociedade civil, e que deu a largada, por assim dizer. Então, isso cria para nós um contexto extremamente dual. De um lado, representa muitas oportunidades, e de outro, representa também um colocar da Amazônia no centro, né, de discussões globais sobre mudanças climáticas. Não, a Amazônia sempre fez parte disso, mas eu diria que nós estamos num outro patamar. Por razões ruins, mas a Amazônia hoje ela tem uma centralidade nas discussões internacionais e nacionais. O que a ciência nos diz é que se a Amazônia seguir na rota de um colapso ecológico, que se chama tipping point, a equação do clima global está perdida. Então, para manter acesa a chama da esperança de que as mudanças climáticas não venham ocorrer numa magnitude devastadora e com tragédias de magnitude muito, muito, muito relevantes, a Amazônia é essencial. Isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que aumenta as chances de parceria, de financiamento, e muitos fundos de investimento estão interessados em chegar à região com um olhar voltado para a economia verde. Então, isso é um potencial. E, por outro lado, nós temos o lado ruim dessa agenda, que é o mundo fazendo retaliações comerciais sobre o Brasil e os demais países da Amazônia, em função do aumento das taxas de desmatamento.
Vale lembrar que nós estamos com mais de 13.000 quilômetros quadrados. É um recorde, né, de mais de 15 anos. Então, o Brasil, que tinha 27, conseguiu reduzir a 4. Agora voltou a ter 13.000 quilômetros quadrados. Essa é a manchete. E isso é algo que incomoda profundamente a toda a economia internacional, né? E os setores exportadores, especialmente do agronegócio, como no caso da soja, da carne e de outros setores, tem aí um horizonte muito complicado, né? A não ser que a gente consiga reverter essa tendência não só de desmatamento, como também de queimadas e de garimpo ilegal e de desrespeito aos direitos dos povos indígenas. Então, essas são agendas interligadas, né? É uma coisa que nós temos que ver não apenas sob a ótica internacional, isso é importante frisar. Importante frisar que as queimadas fazem mal à saúde de quem mora na Amazônia. Então, tem dados científicos muito relevantes que mostram que quem mora em Manaus, quem mora em cidades pequenas do interior, como Apuí, Humaitá, etc., em especial na região sul do estado do Amazonas, tem níveis de poluição muito piores do que os de São Paulo durante o período do verão, e isso faz com que a saúde pública tenha na poluição do ar um dos principais fontes de agravamento, né? Especialmente nos meses de verão. Esse ano, 2021, nós tivemos um verão muito brando, estamos sofrendo os efeitos, né, do Laninha, que é um resfriamento, né, do Pacífico, que afeta o regime de chuvas de uma maneira geral. Nós tivemos um verão muito ameno, mas nós tivemos, no passado recente, verões extremamente secos e a tendência é que nós tenhamos um aumento da temperatura e um aumento da duração da estação seca. E isso deve afetar a poluição do ar e, portanto, a saúde pública. Outra dimensão que a Amazônia é relevante, ou a conservação da Amazônia é relevante para nós brasileiros, além das queimadas para quem mora na região, é o provimento de água para o resto do Brasil. A Amazônia tem uma importância fundamental para o regime de chuvas do resto do Brasil. Em especial para a geração de energia hidroelétrica, o abastecimento urbano de água, tanto para uso doméstico quanto para uso residencial, e a produção agropecuária, que depende também da chuva ou dos rios, né, para irrigação de água. Então, é muito importante ver a questão da Amazônia como algo do interesse nacional ser mantida em pé. Então, o desmatamento é ruim para a nossa economia, o desmatamento é ruim para a nossa saúde e é ruim para a economia do país como um todo, porque afeta a inserção brasileira no cenário internacional, em acordos comerciais, etc. Então, nós temos que olhar esse tema da destruição ambiental não como um problema apenas ambiental, ele é um problema de saúde pública e ele é um problema estratégico para todos os setores da economia que, de uma forma ou de outra, acabam sendo negativamente afetados pelo desmatamento. Ou seja, o desmatamento é ruim, né, do ponto de vista nacional. Além, obviamente, dessas consequências globais que eu acabo de mencionar. O segundo tema que eu gostaria de abordar é como a Amazônia pode ser protagonista de uma nova economia verde. E aí eu acrescentaria que nós temos que ter sempre o conceito de economia verde e inclusiva. Alguns entendem que a inclusão social já é parte
de uma economia verde, mas a tendência internacional é considerar que é necessário enfatizar que nós estamos falando de uma economia verde e inclusiva. É necessário tratar o tema da economia verde com esta perspectiva de inclusão social. E no Brasil isso é particularmente relevante, na Amazônia ainda mais relevante, pelo fato de termos índices de desigualdade social recordes. E é impossível pensar em uma prosperidade econômica se nós não tivermos uma melhoria na distribuição de renda. Então, quando discutimos a economia verde, é muito importante colocar desde o início a questão da desigualdade e os desafios da superação da pobreza. Feita essa observação mais conceitual, eu vejo a Amazônia como protagonista de uma nova economia verde e inclusiva, em principalmente 3 eixos. Ela é uma provedora de serviços ambientais e ecossistêmicos, ela é uma provedora de produtos da bioeconomia e ela é uma detentora de conhecimentos estratégicos. Então, primeiro, o tema dos serviços ambientais, né? E ecossistêmicos. Vale aí uma nota conceitual, são 2 coisas diferentes. O serviço ecossistêmico é aquilo que a natureza provê sem nenhuma interferência humana, ou seja, é natural. Então, uma floresta dentro de um parque nacional, ela está gerando um serviço ecossistêmico praticamente sem interferência humana. A única interferência humana é a gestão, é o guarda, é a fiscalização, para que isso não seja afetado, né, pela ação humana, mas é basicamente a proteção. No caso dos serviços ambientais, é a mesma coisa, só que envolve, de uma certa maneira, a ação humana. Então, uma área replantada de floresta, ela envolve ação antrópica, portanto, é um serviço ambiental, não é um serviço ecossistêmico. Bom, esses conceitos também são facilmente encontrados no Google, aí vocês podem ter a oportunidade de aprofundar isso, mas é importante ter clareza nessa questão conceitual. E são 3 principais serviços ambientais e ecossistêmicos: o carbono, a água e a biodiversidade. O carbono pode ser dividido em 2 partes, é tanto o sequestro de carbono por meio da recuperação florestal, do reflorestamento ou a recuperação de uma floresta degradada, e tem também a prevenção do desmatamento. E isso está dentro de uma terminologia muito usada no âmbito internacional, que é o REDD, REDD+, que significa redução de emissões por desmatamento e degradação. E o mais significa mais recuperação florestal, manejo e conservação. E esse carbono, que é associado a um serviço ambiental, ele é passível de ser quantificado e ele pode ser usado para compensar as emissões, por exemplo, do avião que nos leva e traz para São Paulo ou Nova York, ou o carro que nos leva e traz para o trabalho e assim por diante, ou ônibus, o que quer que seja. E esse carbono tem um valor de mercado, hoje está na faixa, né, de $8 a tonelada, varia um pouco, mais um pouco a menos, no mercado voluntário. Agora estão sendo novamente estruturados mercados regulados de carbono. E aí vem um tema muito importante, que é, na escala agora nacional, regulamentar parâmetros técnicos e jurídicos para o mercado de carbono.
que já ocorre de uma maneira voluntária. Existem padrões internacionais para quantificação, para regulação, evitar a dupla contabilidade, etc. E tem a necessidade também de fazer o mesmo na esfera estadual, né, para que o marco jurídico esteja bem delineado. O Amazonas já teve vários avanços relevantes ao longo desde 2007 para cá, e então eu diria que o Amazonas está numa posição bem favorável, né, para participar desse mercado global de carbono, que estima-se até 2030 movimentar cerca de 100 bilhões de dólares. O outro serviço ambiental relevante é a água. Então, a floresta evapotranspira, ou seja, ela perde água tanto por evaporação quanto por transpiração das plantas. E essa água que sai desses processos ecossistêmicos, ela sai com ingredientes de compostos orgânicos voláteis, que são os aromas da floresta, e que fazem com que a chuva ocorra com mais rapidez. Então, a floresta, de uma maneira bem resumida aqui, ela acelera o ciclo hidrológico. Então, com uma área grande de florestas, a chuva cai e evapotranspira e volta a cair novamente, etc. Tem lindas pesquisas científicas sobre isso na Amazônia brasileira, e aí vale o reconhecimento dos nossos cientistas, que têm feito um trabalho muito relevante em quantificar isso. E esse serviço ambiental precisa ser valorizado. A tese do velho professor Samuel Benchimol, que dizia que o resto do mundo, né, deveria pagar pelos serviços da floresta, e esse resto do mundo inclui o sul do Brasil. Nós entendemos que a Amazônia deve ser recompensada por Brasília, por São Paulo e etc., que recebem o benefício da floresta em pé, e para que a floresta fique em pé, ela tem um custo, e esse custo precisa ser internalizado. Em termos do linguajar de economia, é necessário internalizar as externalidades, e essas externalidades incluem os serviços ambientais. O terceiro componente importante é a biodiversidade, que tem a conservação da biodiversidade, que é um serviço ambiental também relevante. E conservar não necessariamente para o uso, né, mas para manter a biodiversidade da floresta. Então, aí eu falei dos serviços ambientais e ecossistemas, agora eu vou falar dos produtos da floresta, né? Da floresta, dos rios, etc. Aí aqui está a bioeconomia amazônica, e que é muito importante fazer uma distinção entre a bioeconomia amazônica, que eu defino como aquela que tem a sua origem nas florestas e nos demais ecossistemas nativos, da bioeconomia cultivada, que é a agricultura, a pecuária, etc. Então, nós temos que focar e priorizar a bioeconomia amazônica, que é esta baseada na biodiversidade. E a terceira razão que a Amazônia tem um papel de protagonista na nova economia, na economia verde inclusiva, é porque ela tem conhecimentos estratégicos. E o conhecimento estratégico eu divido em duas categorias. Primeiro, é o saber tradicional dos povos indígenas e populações tradicionais, que envolvem os ribeirinhos, extrativistas, pescadores, etc., que têm um conhecimento riquíssimo, né, em muitos aspectos mais refinado do que a própria ciência convencional. E nós estamos perdendo muito desse saber, tem um processo de erosão cultural seríssimo. É muito importante manter as tradições, manter a cultura dos povos indígenas e das populações tradicionais. E, nesse sentido, nós temos uma situação muito preocupante, que é a invasão do garimpo
das atividades de extração ilegal de madeira, da grilagem de terra sobre esses territórios indígenas. E a segunda fonte de conhecimentos estratégicos são os centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação da própria Amazônia. Então, nós temos aqui também instituições muito relevantes nessa área e que, obviamente, precisam ser apoiadas e fortalecidas. Desses centros de pesquisa que nós temos que esperar uma ponte pós-moderna entre o saber tradicional e o conhecimento científico, tecnológico e a inovação do mundo, digamos, acadêmico. Né? E aí, uma outra questão que me foi colocada é como inserir os amazônidas nesse novo modelo de desenvolvimento. E como que isso pode reduzir as vulnerabilidades. Então, eu diria que a primeira inclusão e mais clara dos amazônidas nesse processo é como empreendedores dessa nova economia verde inclusiva, e fazendo com que isso valorize a floresta em pé, e por meio da valorização da floresta em pé, um desestímulo ao desmatamento e à degradação. Vale lembrar que quem ganha com o desmatamento e a degradação florestal são pouquíssimos. São os grileiros de terra, que são os que mais lucro oferem, ou que ocupam terras ilegais e revendem essas terras públicas ilegalmente, portanto é crime. E a extração de madeira ilegal, que também é crime, e o garimpo ilegal, que também é crime. E, aliás, nós estamos vivendo uma crise seríssima na Amazônia como um todo, e no Amazonas em particular, com a explosão do garimpo. E isso está ligado à fragilização dos órgãos ambientais, que é um dos temas que tem sido muito debatido na esfera internacional. Como o Brasil está perdendo aquilo que tinha de competência e capacidade institucional de gestão ambiental, e isso está estimulando o aumento do desmatamento, dos incêndios, do garimpo e da grilagem de terras. Então, eu acredito que a melhor forma dos amazônidas se inserirem nesse processo é como empreendedores, de um lado, olhando pelo lado econômico, do outro, como gestores, mostrando ao mundo que nós temos competência, capacidade de cuidar desse ativo estratégico brasileiro e dos demais países vizinhos. Sempre bom lembrar que o Brasil tem apenas cerca de 2/3 da Amazônia, 1/3 da Amazônia está distribuído entre os países vizinhos, né, em especial o Peru, a Colômbia e a Venezuela. Mas são 9 países que fazem parte da Panamazônia. E essa, a meu ver, é uma oportunidade de ouro, né, para os amazônidas nesse contexto. A segunda pergunta é como viabilizar essa nova economia. Né? E aí a minha observação é superando os gargalos das cadeias produtivas da bioeconomia amazônica. Ou seja, nós precisamos entender desde o manejo da floresta lá, até o transporte à cidade mais próxima, o transporte até Manaus, o armazenamento, o beneficiamento, e depois as outras etapas de agregação de valor até chegar ao consumidor final e depois a deposição, né, do resíduo dos subprodutos que ocorrem nessa cadeia produtiva. Então, entender isso é muito importante. Eu acredito que nós precisamos muito fomentar o empreendedorismo, e aí 2 temas vêm à mente imediatamente, que é a desburocratização, para melhorar o ambiente de negócios, e o aumento da segurança jurídica. Outra questão que me foi colocada é como atender aos anseios de bem-estar social básicos, né?
energia, água potável, educação, etc., da população que vive na floresta. Eu convido vocês a visitarem, tanto presencialmente, porque agora a gente pode ter visitas, quanto virtualmente, a experiência da FAIS, da Fundação Amazônia Sustentável, que é uma instituição amazonense, baseada aqui em Manaus, no Parque 10, é a maior organização da sociedade civil da Amazônia, e nós desenvolvemos uma tecnologia social que segue o que chamamos de uma visão sistêmica, ou seja, nós não podemos pensar apenas na promoção de um bionegócio, seja ele o açaí, ou pirarucu, ou qualquer outra coisa. Nós temos que ter uma visão sistêmica, e essa visão sistêmica ela se encaixa na nossa tecnologia social com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que foram acordados pela ONU em 2015 e do qual o Brasil é signatário. E o que nós fizemos foi aterrissar esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em 8 eixos, que envolvem a saúde, a educação, o empoderamento, a geração de renda, a conservação ambiental, a transparência, o empoderamento das comunidades. Enfim, são 8 eixos e isso é implementado de uma forma participativa. Então, ao invés de sair de Manaus o pacote fechado, é o contrário. O caminho é definido com base numa escuta muito qualificada e numa cocriação das soluções. Então, a solução para esses anseios de bem-estar, elas têm que ser construídas em conjunto com esses beneficiários. E tem um tema muito importante, que é o tema da justiça climática, ou seja, essas populações que menos contribuíram para o problema do aquecimento global são as mais impactadas, porque são as que estão mais distantes e têm menos visibilidade. Então, é em função disso que nós conseguimos avanços relevantes na área de educação. Tivemos a oportunidade de receber o prêmio anual da Unesco, em Paris, pela nossa experiência em educação voltada para o desenvolvimento sustentável, feita em conjunto com prefeituras municipais e com o governo do estado, e diversas outras ações na área de saneamento, etc. Então, a manchete que eu deixo aqui, que sim, é possível fazer isso, nós sabemos fazer isso, e além dos exemplos da FAIS, que eu cito aqui, tem muitas outras organizações da sociedade civil com trabalhos muito relevantes, e eu acho que uma das coisas que é essencial é nós valorizarmos o papel da sociedade civil. Vale lembrar que em todos os países envolvidos, as organizações da sociedade civil têm um papel muito importante. Um outro tema foi como melhorar as cadeias produtivas, mantendo o tripé social, econômico e ambiental. Aí o caminho é fazer com que nós tenhamos não apenas projetos que tenham uma clareza de viabilidade econômica, é essencial não deixar ninguém para trás. Então, a inclusão social tem que fazer parte da concepção e dos objetivos dos projetos, e a dimensão ambiental também é algo que tem que ser parte intrínseca do desenho dos projetos. E, por fim, eu queria concluir com a visão sobre os economistas, qual o papel dos economistas da Amazônia. Eu vejo um papel muito relevante, um espaço profissional enorme para todos os profissionais da área de economia, especialmente no que diz respeito ao planejamento, com esse viés do tripé social, ambiental e econômico, o planejamento de empreendimentos e a gestão desses empreendimentos de economia verde, inclusive. Então, eu termino aqui parabenizando o Corecon pela iniciativa e desejando a todos os economistas aí que tenham sucesso em aproveitar as oportunidades que essa grande mudança da economia global oferece à Amazônia. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, fazer que isso se transforme em prosperidade, em redução da pobreza, redução das desigualdades e bem-estar para todos nós que moramos na Amazônia.
Boa noite a todos, prezados economistas do Amazonas, da Amazônia e do Brasil. Desafio, protagonismo, superação e gratidão são as palavras que melhor definem essa gestão do Corecon Amazonas 2021. Mesmo em um momento adverso, fizemos o que nos cabia fazer e da melhor forma possível. E este evento, com mais de 250 inscritos, colegas economistas de todo o Brasil, com aproximadamente 20 horas de muita informação e conhecimento trocados, momento de grande aprendizado. Entendemos que superamos o desafio, cumprimos o propósito de debater o bom combate sobre a Amazônia. Assim, neste momento de encerramento, nos cabe agradecer todos aqueles que nos ajudaram na plena realização do 12º ENAM. Inicio agradecendo à professora doutora Michele Lins Aracati Silva, conselheira deste regional e coordenadora do 12º ENAM. Cumprimento e agradeço os conselheiros do nosso Corecon Amazonas, em nome do conselheiro Nilson Tavares Pimentel, cumprimento a todos. Cumprimento e agradeço os nossos colaboradores, em nome de Luiz César e Éden Monteiro e Maria Cristina. Aqui também destaco o trabalho da jornalista Cristiane Silveira e da assistente de comunicação Ariadne Monteiro, que foram incansáveis nesses dias da plena realização do ENAM. Cumprimento ao presidente Antônio Correia de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia, assim como da vice-presidente, nossa colega aqui do Amazonas, Denise Caçama Franco do Amaral. Cumprimento todos os presidentes dos conselhos regionais da Amazônia Legal. Destaco Corecon Pará, Amapá, economista Roberto Carlos Quintela de Alcântara. Corecon Roraima, economista Fábio Rodrigues Martinez. Corecon Rondônia, economista João Batista Teixeira de Aguiar. Corecon Acre, Aldecir Gomes de Paiva. Corecon Tocantins, Maria do Socorro Herculano de Lima. Corecon Maranhão, João Carlos Souza Marques. E Corecon Mato Grosso, economista Evaldo da Silva. Cumprimento e agradeço a todos os palestrantes que nos ajudaram. Destaco aqui o economista Gerner Oliveira, que nos brindou com a palestra magna. Agradeço ao general Algacir Ponzin, superintendente da SUFRAMA. Agradeço também Esmar Manfra Dutra do Prado, superintendente do Banco da Amazônia. Ao secretário e colega economista Emerson Carlos Baú, secretário de Planejamento e Desenvolvimento do Estado de Roraima. Ao economista Renato Mendes de Freitas, secretário de Desenvolvimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT, Amazonas. Cumprimento ao professor doutor Valdeci Rodrigues, indicação do Corecon Tocantins. Cumprimento ao nosso colega economista amazonense, doutor Marcelo Souza Pereira, que exerce brilhante papel e função na SUFRAMA. Estendo esses cumprimentos a todos os economistas que atuam nesta instituição de desenvolvimento.
Cumprimento também o professor doutor Welbson do Vale Madeira, indicação de palestrante do Corecon Maranhão. Cumprimento também a doutora Luiz Carolina Campos, superintendente da Sudam, palestrante indicada pelo Conselho Regional do Pará-Amapá. Brilhante apresentação. Cumprimento também o nosso colega economista, doutor Farid Mendonça Júnior, ao professor doutor Antônio Jorge da Cunha Campos, que é vice-presidente do Conselho Regional de Administração, ao doutor Inácio Guedes, diretor-presidente do Instituto Amazônio de Mediação e Administração. E, finalmente, cumprimento o doutor Virgílio Viana, superintendente da Fundação Amazônia Sustentável, pela palestra de encerramento. Senhores, o momento foi único, com muito aprendizado, com muita troca de informação e conhecimento. Por isso que finalizo este evento com uma palavra maior: gratidão. Gratidão por todos aqueles que nos ajudaram a construir esse evento, do sucesso do evento, a todos aqueles que participaram como ouvintes e que interagiram nas nossas mídias sociais. Esta é a palavra, senhores, gratidão. E neste momento festivo, agradeço mais uma vez a todas as instituições que estiveram junto com o nosso Corecon construindo, compartilhando e criando mais conhecimento sobre a Amazônia. Nosso muito obrigado. Finalizo desejando a todos boas festas natalinas e que tenhamos um próspero ano sobre a proteção de Deus e com saúde. Muito obrigado. Deu mais